Olá, sejam bem-vindos ao Radioatividade. Nós somos um grupo de estudantes de jornalismo da Universidade Positivo e produzimos conteúdos de áudio, como programas de entrevista, programas opinativos, programas de variedades e podcasts. Para conhecer mais das nossas produções, acesse o canal do YouTube da Rádio Teia. Hoje, em nosso primeiro episódio, vamos te contar uma das lendas paranaenses mais conhecidas, a história da Bruxa de Curitiba. Mas é claro, com aquele toque radioativo. Era novembro de 1877. Depois de cerca de 2 meses em alto mar, sofrendo com as ações violentas da natureza, com a escassez de água, de alimento, um grande navio, partido da Itália, trouxe 162 pessoas e ancorou no porto de Paranaguá. Era o primeiro contato desses italianos com suas novas vidas no Brasil, após fugirem do seu país natal, em busca de melhores condições para trabalhar na lavoura. Estavam cansados da longa viagem. Se via de longe o semblante de exaustão no rosto dos homens, mulheres, crianças. Desembarcaram e cada família partiu sem rumo em busca do seu destino. Entre os imigrantes estava a Dona Lola, uma senhora magra, de longos cabelos pretos, pele sem nenhuma marca de passagem do tempo, e sua filha, Constantina, que mostrava os mesmos traços da mãe. Depressa, Constantina, vamos sair daqui, repetia Dona Lola, visivelmente apressada para sair dali. Elas partiram andando por mais alguns dias de viagem até chegarem a Curitiba, local onde optaram por se instalar. O clima ameno da cidade chamou a atenção de mãe e filha, por estarem acostumadas com o clima intenso da Itália, muito rigoroso no inverno e também com as altas temperaturas durante o verão. Construíram ali um pequeno casebre de madeira, no meio de um vilarejo de outros imigrantes. Um detalhe que seus companheiros de viagem não tinham conhecimento era que os nomes que elas usavam não eram verdadeiros. Precisavam adotar novas identidades para conseguir recomeçar, fugindo da perseguição que sofriam por suas práticas místicas. Entretanto, mesmo abandonando a vida que tinham no velho continente, Dona Lola vivia recordando sua filha sobre sua descendência. Ela repetia o mesmo discurso todos os dias. Você precisa se preparar para a feitiçaria. Afinal, você é uma estrela, bruxa de descendência italiana. Nunca se esqueça, ninguém se torna uma estrela, pois isto precisa ser um dom de nascença. Este é o teu destino, e o castigo de uma estrela que nega o seu dom é ser moça de dia e se transformar em idosa à noite. Só que, diferente dos desejos de sua mãe, Constantina não se agradava com a ideia de ser uma feiticeira. A senhora sabe que eu não suporto isso, não quero seguir seus passos, quero ser como as outras garotas, eu quero ser normal, dizia a jovem. Mas contra suas vontades, Constantina apresentava diversos dons e não os controlava. Se comunicava com os mortos, tinha o instinto de curar pessoas e sentia premonições. Ela teve que aceitar à força sua sina. Permaneceu vários meses estudando feitiçaria com a mãe. Minhas habilidades estão se aprimorando, eu não desejo isso. Com a sua evolução aparente, Dona Lola resolveu que estava na hora de progredir nos estudos da filha. Rúgame algo. Vamos ao cemitério durante a noite para que quando os sinos da fiesta badalem, indicando a meia-noite, você lance um feitiço para invocar os mortos a saírem desses túmulos. Veremos como se sai. A mãe estava muito animada, acreditando que era o último passo para que a filha aceitasse suas origens, e por isso planejou cada passo daquele plano. Vou preparar uma torta pela manhã, com ervas soníferas, o que vai ajudar o evento da madrugada a passar despercebido. Passarei pela casa de todos os vizinhos oferecendo um pedaço para cada. Vou dizer que é uma receita antiga de família e que é um pequeno agrado pela recepção que tiveram com nós. Enquanto sua mãe estava toda animada, cantarolando, imaginando distintos cenários de como aquela noite terminaria bem, Constantina estava em aflição. Ela invejava a vida das outras garotas da vila, principalmente daquela que conquistaria o coração do jovem Giacomo, por quem ela tinha uma paixão secreta. Giacomo, um alto e belo rapaz, chegou no mesmo navio que ela. Trocaram alguns inocentes sorrisos durante as semanas que passaram em alto mar, mas nunca chegaram a ter uma conversa apropriada. Como sempre estava ocupada com os estudos ou escutando as reclamações de sua mãe, Constantina nunca teve chances de se aproximar dele. Chegou o dia de executar o plano mirabolante. Ao chegar em casa, depois de ter passado horas observando Giacomo enquanto fingia que estava lendo e anotando maus feitiços, Constantina encontrou Dona Lola sentada na cozinha com um sorriso arrepiante. O ar era frio e assombroso. Não tardou até a velha lhe perguntar:
¿Por qué demora o que tanto ha estudiado? Parecendo desconfiada, e detalhou mais sobre o plano que fariam em poucas horas. Elas saíram algum tempo antes do horário marcado, pois Dona Lola estava ansiosa demais com a evolução do nível de feitiçaria de sua filha. Porém, sem que soubessem, Giacomo seguiu curioso após ouvi-las conversando sobre o que fariam, e viu todo o decorrer do plano. A jovem começou a recitar alguns versos num idioma em qual ele não entendeu, e logo uma alma podre e condenada saiu de dentro de uma cova e gritou: testemunhar a cena de mortos levantando das covas, deu um grito de pavor. Tremia, suava, não aguentou o que seus olhos presenciavam. Seu coração carregava brevemente o sentimento de que iria explodir, que assim fez, infartou e caiu dentro de uma cova pré-cavada, que seria utilizada no próximo dia para um enterro. Mãe e filha se assustaram ao ver que Giacomo as seguiu. Precisamos sair depressa desse cemitério, disse a filha apavorada, com medo de mais alguém ter presenciado a execução do plano e descobrir o que ela poderia fazer. No dia seguinte, após horas do sumiço do rapaz, o vilarejo se mobilizou para encontrá-lo, e todos tentavam entender o porquê de terem dormido tanto na noite anterior. Alguns vizinhos chegaram ao cemitério e viram as covas todas remexidas. Se surpreenderam com a cena, carregados de medo, mas também de curiosidade para saber o que tinha se passado. Logo, encontraram a cova aberta com Giacomo caído. Associaram todos os fatos a uma pessoa: Dona Lola. Furiosos, chamaram as autoridades, explicaram o que havia visto e acusaram de bruxaria e de ter matado o jovem. Cerca de 10 homens foram até o casebre em busca da mulher, que tentava se explicar. Sono inocente! Mas os livros de bruxaria entregaram. Enquanto isso, do lado de fora, os vizinhos aplaudiram e comemoraram a prisão dela. Abalada com a morte de Giacomo e com a prisão da única pessoa que tinha, a mãe, Constantina decidiu deixar a casa, correndo o mais longe possível, com medo de também ser acusada por suas práticas. Chegou em uma floresta, que viria anos depois se chamar Campo Largo, um município da região metropolitana de Curitiba. Ela encontrou uma cabana velha, de madeira, abandonada, que era cercada por um jardim de ervas que ela conhecia muito bem por seus estudos. Fez então, naquele lugar, sua moradia fixa. Constantina voltou a praticar seus poderes de cura, após uma idosa vizinha quebrar o braço. Eu posso te ajudar usando poderosos chás que fiz com as ervas e algumas orações. Isso fez com que ela criasse vínculos com seus novos vizinhos. Várias pessoas passavam pela floresta e Constantina sempre ajudava aqueles que se encontravam feridos. No entanto, mesmo praticando a sua habilidade de cura, a magia que estava usando era escassa, pois ela não praticava outros dons que tinha. Isso fez com que a maldição da linhagem Strega tivesse efeito. Então, de dia, era a jovem Constantina, e à noite, uma senhora mal-humorada. Os moradores perceberam e ficaram intrigados, pois quando iam buscar pela moça durante a noite, nunca a encontravam, e a idosa dizia que ela havia saído. Só que quando passavam por lá à tarde, a garota sempre estava, mas nenhum sinal da senhora era visto. Alguns curiosos permaneceram ao redor da casa para descobrir o que acontecia, mas misteriosamente desapareceram. Sua versão idosa, a princípio, os enterrava vivos para que não descobrissem, mas com a falta de comida, passou a se alimentar de suas carnes. Certa vez, um garoto que tinha por volta de 8 anos, conhecido como Giuseppe, resolveu procurá-la, porque a mãe, a única familiar que ele tinha, estava muito doente. Na esperança de encontrar ajuda e sem comunicar a ninguém, aventurou-se a buscar Constantina, de quem tanto ouviu falar nos poderes de cura. Percorreu sozinho um caminho longo pela floresta escura, até avistar a cabana, quando já era por volta das 6 horas da tarde. Ao espiar pela janela, viu o momento exato da transformação de jovem para senhora. Ele viu uma luz dentro da cabana. Era tão intensa que quase o cegou. Após essa luz apagar, ele se deu conta do que seus olhos presenciaram. Saiu correndo, o mais rápido que aguentava, assustado em direção à vila. No trajeto, contou para todos o que tinha presenciado. Uma transformação luminosa, uma mágica, uma bruxaria. Os moradores, furiosos e aterrorizados com o relato do garoto, foram até a floresta para conferir com os próprios olhos e para encerrar o legado de Constantina. Eles traziam pedaços de madeira e tochas para atirar contra a bruxa, que conseguiu escapar e escondeu-se em uma encosta. Mas sua casa foi reduzida a cinzas em poucos minutos.
Dizem que a velha Constantina, além de ter se vingado do menino que a procurou e da mãe, também permanecia na floresta, se escondendo durante o dia e assombrando aqueles que passavam por lá à noite, em busca de vingança. E esse foi o nosso primeiro episódio. Esperamos que tenha gostado. Eu sou a Duda Boaron. A narração foi feita por Rodrigo Vicente. As vozes de Constantina e Dona Lola foram feitas por Camila Peck e Camila Prado. Os trabalhos de produção e edição foram feitos por Felipe Botega, Júlia Plasman e Enzo Bernardino. Até a próxima!